A discrição é uma das virtudes que não pode ser esquecida quando enfocamos o comportamento espiritual a ser mantido pelo cristão diante do Senhor Jesus Cristo. De fato, se não houver um perfeito relacionamento de uns com os outros, nesse aspecto, a discrição é fundamental, dificilmente existirá uma vida de perfeita comunhão do homem com Deus em toda a sua plenitude. Abordaremos o assunto de maneira resumida, porém, servirá de base ao leitor para uma vida plena das bênçãos de Deus. A nudez de Noé. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Gênesis 9, 20 a 27. A nudez da qual trata essa narrativa nos adverte quanto às falhas ou erros do pai espiritual dentro da comunidade cristã, ou seja, a igreja. O líder espiritual da comunidade representa o próprio Jesus e, por isso mesmo, todas as suas falhas, erros ou defeitos jamais devem ser evidenciados. Na narrativa de Noé, não está em julgamento a sua atitude ao se embriagar e se colocar nu dentro de sua tenda, muito menos a descoberta da sua nudez pelo filho mais moço, mas sim o procedimento deste com seus irmãos. Cã jamais deveria comunicar aos irmãos que vira a nudez de seu pai, e a mesma coisa deveria acontecer dentro da igreja. Ninguém deve divulgar os erros de seu pai espiritual, e muito menos de seus próprios irmãos, ainda que sejam os mais íntimos possíveis. Se por acaso acontecer um incidente tal como aconteceu com Cã, jamais deveremos passá-lo adiante, pois nem todos têm estrutura espiritual para suportar tamanha carga. Todos os cristãos têm a sua nudez. Ninguém é nem pode se considerar perfeito. O Espírito Santo que habita em nós sabe perfeitamente quem somos, e a nossa nudez está diante de seus olhos. Ainda assim, ele faz questão de habitar em nós. Quem então deve se achar com o direito de revelar a nossa nudez? Podemos verificar na passagem bíblica que Cã não mentiu para os seus irmãos, mas nem por isso deixou de cometer um grande pecado, a ponto de deixar para sua descendência uma herança de maldição. Que isso sirva de lição para todos que, ainda que digam a verdade, têm o costume de, ao saber da falha do irmão, logo começar a espalhá-la. Isso é muito típico das pessoas que, muito embora sejam cheias de fé, não conseguem controlar os impulsos da língua diante de certas oportunidades que Satanás lhes apresenta. Eis a razão pela qual muitas pessoas hoje estão no inferno, e não são poucas as que irão também para lá pelo simples fato de tomarem conhecimento da nudez dos outros. O apóstolo Tiago nos admoesta muito quanto aos pecados da língua. É nosso dever refreá-la. Porque todos tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago 3, 2 a 10. O Senhor Jesus disse: Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Ora, se Deus considera a língua humana como sendo fogo imundo de iniquidade, devemos ter todo o cuidado de filtrar todas as nossas palavras, a fim de que não venhamos a colocar a seara do Senhor em chamas do inferno. Por isso, cabe a cada um de nós que nos consideramos autênticos cristãos, em vez de colocarmos mais lenha nesta fogueira, apagarmos com a água da vida que em nós habita. Está escrito: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Realmente, quando a Bíblia se refere à discrição sobre o pecado alheio, assim o faz para não colocar em jogo as muitas vidas que, ao preço do sangue do Cordeiro, foram resgatadas. Temos visto muitas pessoas abandonarem a fé cristã por tomarem conhecimento de faltas ou pecados de irmãos ou pastores que, em um momento de fraqueza, cometeram sérios delitos. Não é porque devemos procurar compreender suas falhas que estamos automaticamente aprovando suas atitudes. Pelo contrário, porque as reprovamos é que queremos que fiquem sepultadas. A nudez de Noé sempre existiu, existe e existirá, simbolizando a nudez do homem que vive vestido de carne. Ela é o retrato da primeira nudez, isto é, a de Adão. Naquela oportunidade, Adão ouviu a voz do Senhor no jardim, e porque estava nu, teve medo e se escondeu. Gênesis 3, 10. Foi preciso Deus matar um animal e tirar-lhe a pele, a fim de fazer uma vestimenta para Adão e Eva. Gênesis 3, 21. Hoje, nossa nudez está coberta com o sangue do Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Aleluia! Não precisamos ter medo e muito menos nos esconder, a não ser que alguém se interesse por desvendá-la para que venhamos a ser objeto de vergonha. A única pessoa interessada em nos envergonhar diante de Deus e do mundo é o próprio Satanás. Devemos unir as forças e procurar encobrir as faltas dos nossos semelhantes, em especial dos nossos irmãos de fé, para que o diabo não consiga nenhuma vitória através dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Quando há divulgação de uma falta grave de um irmão ou pastor por uma comunidade cristã, essa comunidade será espalhada, e aí se cumprirá o que o Senhor Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.
Mateus 12, 25. De fato, se um irmão ou um pastor comete um pecado grave e este pecado chega aos ouvidos do povo, naturalmente ele terá da parte de alguns a compreensão e o amor, enquanto por parte de outros haverá repulsa e indignação. Daí começa a divisão e, consequentemente, a destruição daquela comunidade. Se o irmão ou o pastor em falta permanecer no anonimato, certamente o Espírito Santo se encarregará de consertar todas as coisas. Deus não permitirá que o seu filho fique nu e venha a ser motivo de tropeço para os demais filhos. Falará ao seu coração provavelmente pela sua santa palavra, que penetra de maneira muito eficaz, dispensando a ajuda de terceiros. Podemos comparar essas atitudes condenáveis de exposição de pecados alheios no meio dos cristãos a um jogo de futebol. Consideremos os seguidores do Senhor Jesus um time jogando contra o time de Satanás. Depois de tantas tentativas de fazer gol, de repente, um cristão faz um gol contra seu próprio time. Para conseguir ganhar aquela peleja, o esforço deverá ser dobrado e, às vezes, a vitória acaba sendo mesmo do diabo. Isto é, a igreja se dissolve. Cada um vai para o seu lado e o pastor amado, Jesus, acaba perdendo inúmeras ovelhas. Meus irmãos, sejamos todos prudentes na nossa maneira de falar, porque se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3, 2. Utilizemos nossa boca exclusivamente para envergonhar Satanás, o nosso arqui-inimigo, e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo através da proclamação do Evangelho da Paz no Brasil e no mundo, em nome do Senhor dos Exércitos.